Livro dos Salmos. Salmo 103. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Que o Senhor no nosso coração aplique a porção da palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo 103 é um salmo de grande importância na vida do saltério e também de maior importância ainda na tradição dos livros dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 103 está no livro 4º do Saltério. O livro 4º começa com um texto feito por Moisés, que o Senhor, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. A semana passada eu disse que esse salmo é como se fosse um índice, onde ele vai falar de uma exaltação pessoal, um louvor pessoal a Deus, um louvor nacional, e isso vai aumentando até que toda a criação possa louvar e engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. E de fato é assim. Mas por ele ser esse salmo de transição e de muita importância, é um salmo onde alguns dizem que ele foi escrito na ideia do povo já saindo do cativeiro e voltando para a reconstrução do povo de Israel. Essa ideia é uma ideia interessante, porque traz consigo uma ideia o seguinte: o povo que estava revoltado com tudo que estava acontecendo quando foram para o cativeiro, que é a noção do 3, livro 3 de Salmos. Esse povo entende que sobre qualquer circunstância deve adorar a Deus e bendizer a Deus pela sua infinita bondade e amor. Irmãos, nós precisamos entender de forma clara e absoluta que o nosso Deus, Ele é digno de louvor, de adoração, e assim esse salmo introduz o livro 5º, que é um livro de louvor ao Deus Todo-Poderoso, um livro de louvor que engrandece e enaltece o Deus do impossível, um livro de louvor onde Deus chama todos a louvarem a Deus. O Salmo 150, ele começa
com uma palavra e terminam com a mesma, louvor ao Senhor. O Salmo 103 também tem essa mesma conotação. Ele conhece com a ideia de bendizer ao Senhor de forma pessoal, e ele conclui o Salmo com a ideia de bendizer ao Senhor todas as suas criaturas, tudo que existe, possa bendizer, glorificar ao Deus Todo-Poderoso, justo e real. De fato, será se nós temos a sensibilidade de bendizer ao Senhor nos momentos de dificuldades, ou a maturidade em meio ao sofrimento, à dor e à angústia, adorar a Deus? Será se temos essa maturidade de dizer tudo que há em mim precisa e deve louvar esse Deus, adorá-lo constantemente, com todo o nosso coração, força? E isso não é um negócio fácil, demonstra uma maturidade imensa, e algumas vezes essa maturidade não é de fato o que realmente fazemos. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: corações em louvor, porque bendizemos ao Senhor. Por que você bendiz a Deus? Diva, mas não precisa falar. Por que você bendiz a Deus? Davi, autor desse salmo, mas eu estou perguntando esse Davi aqui. Por que você bendiz a Deus? Wesley, por que você tem de bendizer a Deus? E por mais que possamos pensar nessa ideia, a ideia de porque Ele é digno, essa não é uma ideia pessoal, é uma ideia geral, pela qual nós devemos bendizer a Deus. Então o salmista, ele começa a louvar a Deus de forma pessoal, ou seja, o seu coração tem de estar agradecido em louvor, e ele responde porque ele precisa bendizer a Deus. E nós pregamos isso a semana passada, e ele fala de motivos pessoais dos quais ele deve bendizer. Porém, no texto que foi lido hoje, a ideia é essa ideia. É uma ideia geral, não de um indivíduo, mas do povo de Deus precisa bendizer a Deus. O povo de Deus precisa exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus verdadeiro, o Deus fiel. O povo de Deus, por exemplo, na IPVC, precisa bendizer a Deus, porque Deus, na sua santa bondade, permitiu que essa igreja estivesse aberta 60 anos. Até aqui. E por isso nós podemos bendizer e adorar a Deus como igreja. Podemos bendizer a Deus porque temos um lugar onde congregar, reunidos em assembleia, exaltando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, a ideia de bendizer, de exaltar, de glorificar ao Deus Todo-Poderoso tem de ser uma ideia pessoal e tem de ser uma ideia do povo de Deus em um agrupamento. E essa ideia parece que é a ideia geral do fato de por que existimos, para bendizermos ao Senhor. Quando Deus nos abençoa, nos chama de forma individual, temos coisas para bendizê-lo. E isso faz com que esse que foi chamado seja inserido em uma sociedade, para que em um grande dia
junto com a sociedade, em um grande ensaio, ele possa, em uma só voz, com todos os povos de todas as nações, tribos, línguas, possam bendizer ao Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos ter os nossos corações gratos a Deus e manifestando sempre o louvor, porque nós temos motivos pessoais de bendizermos ao Senhor. O autor do Salmo 103 foi Davi. E Davi, ele tem uma preocupação muito boa de linkar o Salmo, apesar do contexto do qual Davi sempre viveu. Por exemplo, a época de Davi, o povo sempre enfrentou desafios terríveis, constantes guerras, lutas o tempo todo. A vida de Davi, com a rara exceção, foi uma vida de guerras e guerras, o tempo todo. E o contexto, é claro, em que Davi vivia, havia sempre a necessidade de fé, e não é diferente nos nossos dias. Nós também passamos por lutas diferentes das quais Davi passou. Porém, há sempre uma necessidade de fé. De fé. Sempre. Davi, ele escreve um salmo como esse, de louvor, de adoração a Deus, mesmo vivendo em um contexto de guerra. E sempre entendendo a necessidade de fé. Mas o propósito dos salmos tem com a ideia de manter a esperança em nós, de um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que trabalha de uma forma tão clara em relação à sua justiça e amor, que é um negócio difícil, como equilibrar a justiça, que diz assim, ninguém merece nada, e o amor de Deus, que é tão grande, diz, eu quero oferecer tudo. Esse salmo, ele utiliza essa ideia muito forte do equilíbrio da justiça e do amor de Deus, para que possamos ter sempre em nossas vidas esperanças e expectativa em um Deus que tudo pode e que sabe dosar de forma correta esse equilíbrio. Então, em primeiro lugar, no salmo que nós lemos, vai tratar sobre esse assunto, a justiça e a misericórdia de Deus. O verso 6 a 12 trabalha essa ideia da justiça e a misericórdia de Deus de forma plena. Quando você lê o verso 6, ele já fala sobre isso. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Deus é o juiz que faz justiça e julga todos os que estão oprimidos. Deus não se agrada com a injustiça. Ou seja, o Deus que não se agrada com a injustiça é um Deus que está presente para agir no meio do seu povo com justiça. E porque esse Deus faz isso, e porque ele se manifesta assim, os versos 7 e 8 vão dizer isso. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos
aos filhos de Israel: o Senhor é misericordioso e compassivo, o Senhor é longânimo, Ele é bondoso. O nosso Deus, Ele constantemente expressa o seu caráter de misericórdia, de bondade, de ser compassivo, de não se irar facilmente e de agir sempre com seu amor e justiça. Precisamos, em nome de Jesus, entender quais são o caráter desse Deus. E esses versos descrevem esse Deus de forma poderosa, demonstrando o seu caráter, o seu amor, a sua bondade, a sua paciência com o seu povo. Rapaz, nós não temos tanta paciência assim. Imagine se nós tivéssemos em nossa mão o direito de julgar todas as pessoas na face da terra. O que iríamos fazer? Qual seria o veredito em que iria basear esse veredito? Porque somos pecadores. E como indivíduo, um pecador irá julgar um outro. É uma suposição, viu? E condená-lo. Como iríamos fazer isso? Deus, Ele equilibra a justiça e a misericórdia com o amor. Com o amor. E aí podemos entender nessa ideia da justiça e misericórdia que vai do verso 9 ao 12, que a justiça e a misericórdia de Deus envolve de forma clara e abençoadora a ideia desse caráter de Deus em mostrar a sua compaixão, o seu amor, a sua bondade e a sua justiça. Então, diante desse Deus que mostra o seu caráter, nós podemos experimentar o perdão além do merecido. E de fato, nós experimentamos um perdão que não merecíamos. Nós recebemos um perdão incondicional, que é um negócio difícil para quem entende a respeito da lei, da justiça. Receber um perdão incondicional traz consigo uma ideia de não há uma condição. Mas, acima de tudo, lembrarmos se não há uma condição. E nós recebemos um perdão que não impõe. Então eu vou ser um libertino? A lei? Eu vou agir de libertinagem? E a maioria das pessoas que não entende corretamente a ideia do perdão incondicional, vira um libertino. Ou até mesmo o que não entende o perdão de Deus, que é incondicional, e vai dos versos 9 a 12 trabalhar essa temática do perdão de Deus no envolvimento da sua justiça e misericórdia.
e se torna um legalista. Pensando assim, não é possível, tem de ter alguma condição. E aí, precisamos impor fardos pesados na vida do indivíduo. Precisaríamos, então, estudar de forma bem clara Romanos 7, para trazer uma ideia total desse equilíbrio que Davi está falando. Para entendermos que não deveríamos ser libertinos, nem xiitas, vivermos o equilíbrio pautado no amor. Isso é expressar Deus na vida. E algumas vezes nós não conseguimos isso, porque o nosso senso de justiça é muito aguçado. Mas o texto, ele vai falar que Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Sabe, irmãos, o que o nosso Deus Todo-Poderoso deseja que a sua igreja possa entender? É a remoção total das nossas transgressões. O verso 12 vai falar a ideia de Oriente e Ocidente, coisas distantes. Deus vai fazer assim em nós, afastar as nossas transgressões. Quando entendemos a grandiosidade do perdão de Deus, nós ficamos maravilhados. Porque quando olhamos para nós, há uma vastidão, há uma imensidão de pecado em nós. E o Deus diz, pois quanto os céus se alteia acima da terra, assim grande é a misericórdia do Senhor para os que o temem. Nos traz consigo uma ideia que, por mais que seja grande, Deus, na sua santa bondade, Ele é um Deus que traz o seu perdão de forma completa. Afasta o nosso pecado, não impõe algo ao seu perdão. Esse é o Deus do qual nós servimos, é o Deus que nos chamou, é o Deus que se revelou e é o Deus que nos ama. E esse Deus precisa ser louvado pelo seu povo que experimentou essa graciosidade da justiça e misericórdia pautada pelo amor. E depois disso, é claro que em segundo lugar, os nossos corações que louvam a Deus nos lembra que os motivos dos quais não só há o perdão e a justiça e a misericórdia, mas nos lembra do cuidado de Deus como um pai. O seu amor paternal. O amor paternal de Deus pelo seu povo. Esse amor paternal que no verso 13 e 14, de forma bem clara, Deus não deixa nenhuma sombra de dúvidas, porque Ele usa essa ideia familiar, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem, pois Ele conhece as nossas estruturas.
e sabe que somos pó. Sabe? Essa ideia é uma ideia magnífica que nos dá a ideia de participarmos de uma relação familiar com Deus. E ele usa essa comparação para dizer assim: eu me compadeço de você, que me teme. Eu me compadeço da sua vida. Eu sou esse pai que tem compaixão. Eu sou esse pai que expressa de fato a compaixão. E a compaixão geralmente para nós vem com um ato assim de mais sentimental no geral, é de olhar alguém em uma situação de tristeza ou de dor e o coração começar a dar um pesar. E isso nós falamos, eu estou com tanta compaixão de alguém. Mas a compaixão de Deus é a compaixão correta, que não é uma ideia sentimental de ver alguém caído e não fazer nada. É amor e ação junto, o tempo todo. E esse amor e ação é dizendo: eu sou o seu pai, que não só sinto tristeza em relação às suas lutas, eu ajo. E ele age de forma grande, magnífica e poderosa. E porque ele age, ele nos protege, ele nos acolhe, ele nos conforta. A sua ação é contínua sobre as nossas vidas. A sua proteção diuturnamente está sobre nós. E por que ele faz isso? Porque ele é esse pai que tem compaixão. E é uma compaixão que não é só de sentimento, mas que leva a ações. E a primeira proteção, ele faz isso porque o verso 14 diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece as nossas fragilidades. Davi, ele era um cara especialista disso, né? Quando ele escreve o Salmo 23... eu acho que ele experimenta tanto de Deus a compaixão, o entendimento da nossa fraqueza como ser humano, que quando ele escreve o Salmo 23, e ele usa a metáfora da ovelha, ele diz que Deus é aquele que leva as águas tranquilas. E ali traz consigo uma ideia maravilhosa, que Deus conhece as nossas fragilidades. Porque a ovelha tem medo de beber água corrente, se cair vai morrer. E entendendo e conhecendo os temores, os anseios, os medos, que Deus faz, leva as águas tranquilas. Irmãos, é algo lindo, magnífico entendermos esse Deus que se revela em seu amor e justiça. Ou esse Deus que se revela como um pai. E por isso nós temos de louvá-lo, porque somos filhos desse Deus que nos conhece profundamente. Ele sabe a minha fragilidade, as áreas da minha vida que eu sou frágil.
Ele sabe, Ele conhece a nossa fragilidade, a força está em Deus e precisamos entender isso, porque Ele conhece as áreas da minha vida das quais eu sou mais tentado. Ele conhece também na sua vida. Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Mais do que você mesmo. Porque eu não vou falar só do filho, agora eu vou falar de mim mesmo. Você não já fez alguma coisa não na sua vida que você diz, depois arrependido, graças a Deus, por causa do Espírito Santo que brotou arrependimento no seu coração? Você pensou, por que eu fiz um negócio desse? Já aconteceu isso com você? Ou é só comigo que sou um miserável pecador? Porque até nós mesmos fazemos algumas coisas que pensamos, meu Deus, por que eu fiz isso? A vida humana é frágil. E Davi, ele vai para o primeiro capítulo do 4º livro, e ele se apropria, apesar dele já ter citado em Moisés, ele se apropria do primeiro capítulo, que é o capítulo 90, para falar sobre o como o homem é frágil. Aí ele fala sobre a vida humana. O verso 14 diz que ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. E ele, quando vai falar sobre a vida humana, no verso 15 e verso 16, ele diz que nós somos tão frágeis e a nossa vida é tão passageira que é comparada a uma erva do campo ou a flor do campo, a relva que aparece e desaparece, como a flor do campo, que aparece e logo seca, murcha e morre, ou como um sopro que passa rapidamente. E nós dificilmente pensamos na vida humana assim, a não ser em um momento de luto ou de perda. Fora isso, nós pensamos na vitalidade do ser humano, nós pensamos na força do ser humano, na capacidade de articulação, de pensamento, de desenvolvimento que o ser humano tem. Porém, Davi está dizendo, somos frágeis. Quantos anos você vai viver? Você não sabe. E se você viver muito, é muito rápido, é muito breve. Sabe, irmãos, precisamos olhar para a vida humana e entender essa realidade. O quanto somos frágeis, limitados. Não conseguimos fazer algumas coisas. Por exemplo, quem aqui pode curar alguém? Ninguém. Há pessoas até que oram assim, Deus, quando alguém querido está enfermo, o Senhor poderia me botar no lugar da pessoa. Mas você não pode fazer nada. Nada. A vida humana é frágil. Mas louvado seja Deus pela força que Deus sempre dá ao seu povo por causa da sua misericórdia, que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Graças a Deus, hoje estamos aqui vivos por causa da misericórdia de Deus,
que se renovou sobre as nossas vidas. Apesar da nossa fragilidade, há uma força em Deus que vem sustentando a nossa vida, a nossa existência. Precisamos constantemente entender que tudo que temos e que somos pertence a Deus e precisamos buscar nele o refúgio para as nossas vidas, para nos sustentar em todos os momentos de fraqueza. Ou seja, o que esses versos falam é sobre a brevidade da vida humana e a vulnerabilidade das quais nós temos, mas fala também de um Deus misericordioso, um Deus que pode nos abençoar com força. E é claro que essa temática sempre vem nesse texto. O verso 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E o verso 18 diz: para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Meus amados irmãos, esse amor eterno de Deus é maravilhoso para o seu povo. O tempo todo o texto está citando coisas que Deus faz e está dizendo pelo seu povo, e diz assim: para os que o temem. Pode ser que as pessoas fora do povo de Deus não possam ter essa compreensão. Mas quem teme ao Senhor tem de reconhecer a grandeza de Deus, o louvor de Deus e louvar a Deus constantemente. Quem faz parte do povo de Deus deve constantemente bendizer a Deus, agradecer a Deus. Constantemente o seu coração tem de ser cheio de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque todos nós somos guardados na sua promessa eterna. A misericórdia eterna de Deus sobre as nossas vidas vem constantemente. Mas se nós somos o povo de Deus, como conseguimos ser povo de Deus? Se nós tememos a Deus, como aprendemos sobre isso, de temer a Deus? É claro que esse texto vai falar sobre Cristo, que é a manifestação máxima do amor misericordioso de Deus. E nós passamos a ser filhos por causa de Deus, na pessoa de Jesus. Nós passamos a fazer parte do povo de Deus e da família de Deus, daqueles que temem ao Senhor, porque Jesus se entregou e assumiu o nosso lugar. Em Cristo nós somos remidos, perdoados e experimentamos a misericórdia de Deus, para que nele, como filho e povo de Deus que experimenta a justiça e misericórdia, que experimenta o perdão, que em meio ao entendimento do quanto o homem é breve e frágil, há um Deus que nos dá força, nos sustenta. A nossa vida tem de ser cheia de gratidão. Começar um ano bendizendo ao Senhor, sem sabermos como um ano vai ser, isso é fé, mas também isso é o que Deus deseja que possamos fazer sempre. Bendizer a Deus, exaltar a Deus. Diante de tudo isso que já vimos hoje, precisamos então reconhecer as misericórdias de Deus.
Primeiro, de forma pessoal, verso 1 ao 5, eu preciso reconhecer as misericórdias de Deus para a minha vida e a minha oração ser muito parecida com a oração do salmista, que vai falar da bondade de Deus e ele sabe por que Deus é bom de forma pessoal, não de forma genérica. Precisamos reconhecer as misericórdias de Deus e, se necessário, anotá-las para lembrar o quanto Deus fez por nós. É claro que por todos aqui Deus salvou, glória a Deus. Mas Deus manifesta as coisas individuais em cada vida, em cada pessoa, das quais nós precisamos lembrar. Diante das verdades de um texto como esse, eu preciso reconhecer as misericórdias de Deus sobre a minha vida. Anotá-las. E ver o quanto Deus foi misericordioso. Imagine, em alguns momentos você enfermo, Deus te curou. Algumas vezes você pediu uma porta de emprego, Deus abriu. Outras, Ele escancarou a porta. Algumas vezes você pedindo a provisão ou qualquer outro pedido, e Deus agindo de uma forma tão miraculosa que te espantou tamanha bondade e tamanho amor. Você que nunca escreveu um livro, se você for anotar todas as misericórdias de Deus na sua vida de forma pessoal, pode ter certeza, vai sair um livro só contando o que Deus fez em sua vida. Sabe o que eu posso fazer diante de tudo isso? Eu posso expressar gratidão a Deus em todos os momentos da minha vida. Mesmo em meio às dificuldades, as lutas, as dores, as perdas, eu posso expressar gratidão a Deus. E Deus deseja que possamos expressar gratidão a Deus. Você precisa expressar gratidão a Deus. Está difícil? Louve a Deus. Você foi chamado para isso. Para louvá-lo, engrandecê-lo constantemente, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Há um desafio para todos nós. E se há um desafio para todos nós, eu gostaria que nós possamos ler o desafio em uma só voz, os irmãos. Amém. Se você esqueceu disso, lembre-se constantemente. Você, como um povo de Deus, foi chamado a bendizê-lo todos os dias da sua vida. Baixa sua fronte, vamos orar. Deus tem misericórdia de nós, porque em alguns momentos de lutas, de dor, nós não te bendizemos e nós o questionamos
sobre algumas coisas, porque nos esquecemos das suas misericórdias sobre a nossa vida. Nós esquecemos que nós não merecemos nada, Pai, nada, nenhuma dádiva, por pequena que seja, nós não merecemos. E o Senhor assumiu o nosso lugar, ó Deus, e nos deu a tua posição de filho, tendo um Pai maravilhoso que estás no céu perfeito, que se compadece dos seus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrarmos constantemente, em nome de Jesus, que a nossa vida é frágil, é curta, é breve, mas agradecermos ao Senhor pela eternidade que temos em Jesus, e possamos louvar, adorar, magnificar, bendizer constantemente o Senhor. Somente o Senhor que é digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém.